Quando a gente fala de dores nos pés, muita gente reclama. Mas será que tem um fundamento ter essas dores? Hoje o doutor Leonardo Signorini está com a gente, ele que é fisioterapeuta. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kátia. E tem gente de todas as idades que reclamam dessas dores nos pés. Sim, muita gente. E frequentes, né, normalmente? Com certeza. Vamos saber o que causa essas dores e como evitá-las também. Mas a gente fez um resumo numa matéria sobre o assunto. Vamos assistir? Vamos lá. Você já parou para pensar como você anda? É muito difícil encontrar alguém que responda sim, mas o que a maioria das pessoas não sabem é que o seu jeito de caminhar pode causar dores nos músculos e articulações. As pisadas podem ser o reflexo de que há algo errado. Caminhar de forma inadequada pode afetar os joelhos, quadril e lombar. Por isso, as dores nos pés não devem ser ignoradas e sim analisadas por um especialista. Confira agora no Mulheres as consequências de uma pisada errada e saiba como descobrir se você está caminhando corretamente. Olha, a gente comentava aqui, enquanto a gente assistia a matéria, eu e o doutor Leonardo, o quanto que, quando a gente vê o pezinho de um bebê, os pais ficam super preocupados, porque o bebê tem um pezinho chato. Sim. Isso é normal, né? É normal. Até a criança vai crescendo e a partir dos 5 anos de idade, em média, ele vai ganhando o arco. Então, tem que ter calma, né? Os pais têm que ter um pouquinho de calma, que aí a criança vai ganhando o arco e vai desenvolvendo. E antigamente, qualquer coisa era motivo para usar o tal da botinha ortopédica. Sim. E aquilo era um transtorno, porque a maior parte das pessoas da minha faixa etária tem a canela torta justamente na altura do raio da botinha, né? Porque aquilo jogava o pé para um sentido que não era o sentido adequado, inverso, né? Que a bota ela é rígida e é diferente das palmilhas, né? Hoje a gente tem essas palmilhas que a gente chama de palmilhas proprioceptivas. Tem as mecânicas e as proprioceptivas. Então, para quem tem o pé chato, justamente é para estimular o arco. E não só simplesmente fazer o arco, fazer com que a pessoa pise e a musculatura contraia. É como se você fizesse uma musculação para que esse arco fosse já formado da forma certa, né? Mas tudo, gente, tem que ser feito a partir de um diagnóstico. E esse tapetinho aqui, as pessoas não imaginam o quanto que ele é importante para saber mesmo como é a nossa pisada, né, doutor? Esse equipamento é o baropodômetro. Então é uma ferramenta de diagnóstico. Ele vai mensurar o quanto de pressão você pisa nos calcanhares, vai mostrar se é um pé cavo, se é um pé chato, tanto estático e dinâmico. Como é que o corpo se comporta durante a marcha e estaticamente. É porque estar parado é uma coisa, em movimento é bem diferente, né? Bem diferente. O Riquinho hoje vai ser o nosso modelo para a gente saber. Para ver como é que tá o negócio. Primeiro, você tem algum problema nos pés que você saiba? Tenho. Estava conversando com o doutor, não um problema nos pés, mas eu tenho problema de joelho e tornozelo, né? Porque eu já tive lesão no joelho, de ligamento cruzado e também de ligamento do tornozelo, que pode influenciar, né? Então, mas será que o problema no joelho e no tornozelo não começou lá no pé? Pode vir dos pés. Numa pisada errada também, né? Por isso que é importante a gente analisar, é que muitas vezes quando as pessoas nos procuram, já tem alguma lesão. Então, o certo, o ideal é que faça antes de ter a lesão. Porque a gente defende, né? A parte de prevenção. Para evitar, né, uma lesão. Sim. Ele tem que subir de alguma forma específica? Bora lá? Sobe aqui de Só frente sobe no tapetinho. Isso. Então eu vou pedir para você aliviar, ficar normalmente. Tá olhando para frente. Então, ó, com essa imagem a gente Deixa eu pedir para os consegue meninos colocarem na tela pra gente, visualizar os pontos de pressão. Então as áreas vermelhas são as áreas de maior pressão. E a carga azul, né? A cor azul é a área de menor pressão. E é correto ou não? Do jeito que está o pé dele? O ideal é que assim, ó, a gente consegue ver, primeiramente ele tem a altura do arco é um pouquinho mais elevado, mais claro para os pés cavos. E onde tem o X, ele mostra o pico de pressão. Então o X ele tem que ficar nos calcanhares. Até 60% do peso é o ideal. A gente olhar ali na ponta, tem esse gráfico lá. Parece ali entre 60, 59, 62. Então, tá certo para ele. Tá muito próximo. Tá bom, né? Tá legal. E ele para os lados, ó, 51% para a direita e 49% para a esquerda. Ele então tá fica equilibradinho, oscilando, né? Tá?
tá legal. Porque a gente também tende a jogar, na maior parte das vezes, o peso mais para um lado do que para o outro, né? Acaba dividindo o peso, mas isso não é o ideal. Isso é errado, né? É errado, acaba por um lado e acaba sobrecarregando. E a gente notar, ó, do pé esquerdo, Aqui, tem ó. uma coloração ali na região próxima ao dedinho, que esse X, ele fica indo diretamente para aquela área. Provavelmente isso mostra que ele está descarregando peso, pode ser que ele tenha até alguma calosidade nessa área. Você tem, Riquinho, no pé esquerdo, no dedinho? Tenho, porque eu tenho o dedinho esquerdo, ele é mais levantado e aí ele quase não encosta no chão. Ah, vendo? é mesmo, olha lá. Justamente, ó, ele fica Ele é mais suspenso. altinho. Ele é mais alto. E olha como tem o calinho na levantar? lateral Ó, e embaixo. olha realmente lá. ele tem um pouquinho de calosidade. Quer dizer, veja só, gente, como o corpo da gente é sábio. Faz a calosidade para, de fato, proteger essa Para região. proteger. Aí o que acontece? Esse arco que a gente chama de arco transverso e o arco longitudinal. Então ele tem o arco transverso um pouco mais desabado. Então quando ocorre de aumentar a área aqui de contato, de pressão, e o quinto dedo, o dedinho, ele sobe. Então a gente olhar ali na análise... Então por isso que o dedinho dele é mais alto. De criança era mais altinho? Não. Era. Sempre foi, ele teve uma... Mas a partir de qual idade? Porque pelo que o doutor Leonardo está falando, pode ser desse arco em excesso de bebezinho, Conforme não o devia tempo? ser, né? Pode ser. Eu não sei, se é desde bem pequeno, não lembro, assim, mas eu lembro pelo menos os 7, 8 anos já era um Mas pouquinho aí mais... antes dos 5, né? Que você Sim, falou, né? A partir dos 5 anos a gente já consegue ter um alinhamento melhor dos pés, onde a criança ganha o arco. E o que isso pode causar? Quer dizer, esse arco tão elevado como ele tem. O problema no tornozelo, no joelho, pode ser disso também, porque Pode. joga para o sentido contrário, Isso. né? A tendência é quem tem o pé cavo virar o pé para fora. Então ele, lá. na análise a gente consegue observar que ele tem a área aqui de pressão. Aham. Então eu estava até comentando com ele me disse que a maneira de ele andar sobrecarrega virando o pé para fora. Então gasta mais o tênis na parte de exatamente, fora, é sempre né? para os lados de fora, o Então é tênis tá sempre mais gasto. importante a gente observar os pés, né? Importante porque se tem alguma calosidade, alguma área específica, já é um fator... sinal, né? Isso, já é alguma coisa está acontecendo. Então pode sobrecarregar o tornozelo, sobrecarregar o joelho e até a coluna também. Quer dizer, para o futuro, ele pode ter outras complicações, porque vai passando aí, chegando mais idade, a gente vai tendo mais comprometimento pelo excesso de esforço, sempre no mesmo lugar, Sim, né? sim. Uma hora vai ter Vai alguma espanar. História em algum lugar, né? algum problema, Você falou do caminhar, do movimento. O aparelho consegue ver também? Consegue. Então vou pedir para o Rick... Vou sair? Isso, por favor. Pode ir até lá. Você vai vir daí para cá. Você vai sair primeiro com o seu pé direito e vai pisar na plataforma com o pé direito. Pisa com o pé direito e caminha passa. normalmente. Isso, dá o passo. Vou fazer mais uma vez, tá bom? Tá. Mas tem uma paradinha. Pode dar aquela vou paradinha? dar Não, procura acertado Sem no parar de próximo novo. passo. possível. Vai lá de novo. Sem a paradinha. Sem a paradinha. Não, vai mais pra Um lá. pouquinho mais para trás. Isso. Um pouco mais à frente. Vai. Mais pra frente. Isso, agora sai com o pé direito e caminha normalmente. Tá bom. Aí, sem paradinha Ok. mudou, né? Mudou. Agora você vai novo? sair com o pé esquerdo e vai pisar com a esquerda na Tá plataforma. bom. Ok? Agora vamos analisar. Olha lá, vamos jogar aqui pra ver. Está pronto, vai. Olha lá. Olha! Então ali, ó, no relação ao pé esquerdo, dá pra ver direitinho Olá. a carga de pressão, né? Então pisa com o calcânio, vai pra fora, na região do quinto metatarso e depois, E depois na região do entra. segundo metatarso. No caso do pé direito, já é um pouquinho diferente. É o oposto, né? É o oposto. Então a gente até O tem que pé analisar esquerdo melhor ele isso. pisa pra fora Pra e o fora. direito ele pisa pra Um dentro. pouquinho, é. Normalmente é isso que acontece, assim. As pessoas pensam, eu só piso para fora, eu piso para dentro, né? Que a gente chama de pisada pronada. Então, o que é pisada pronada? É quando essa linha de força, ela vai na região aqui do primeiro dedo. A pisada supinada é igual ao esquerdo. Igual o esquerdo, né? E vai para fora. Ela vem pra fora. ó. Isso. E a pisada neutra é quando essa linha de força vem para o centro do pé. Seria o ideal. É o ideal. Mas é difícil ter quem pisa isso tão certinho, É difícil, né? é difícil. É. Você sente que o pé esquerdo come mais o sapato do que o Sim, direito? Sente sempre. isso? Gente, você vê que negócio louco, né? E até como ele falou que ele teve já alguma alteração de joelho, de tornozelo, pode ser por isso. Ou, como a gente não avaliou antes, mas essa lesão no joelho e no tornozelo pode ter alterado a posição dos pés também. Ou você não sabe Como mais se o que fosse é uma causa proteção. e o que é efeito, né? Isso, é.
E isso descarrega dores nas costas também, não pode ser? O fato de pisar errado? Porque eu Mas sinto... no lombar, você sente? A tendência é assim, no caso do pé esquerdo, que você está pisando para fora, que a gente chama de supinado, a sua perna ela roda externamente, ela gira, o fêmur gira e também aumenta aqui, acaba alterando aqui a biomecânica da pelve, sobrecarregando a coluna. Agora, se a gente faz exercícios da forma correta, hoje se fala muito dos exercícios funcionais, quer dizer, com movimentos que a gente usa no dia a dia. Você tende a fortalecer essa musculatura no movimento e na posição, no posicionamento correto do corpo, né? Sim. Até que a gente pede assim, no caso de um agachamento, quando a pessoa vai fazer um agachamento. Agacha pra gente ver como você agacha. Agacha. Pode até na plataforma. Vai lá, pra gente ver se você agacha direito. Agacha. Vai ficar tranquilo. Isso, pode subir. Deixa eu só ligar o equipamento aqui. Liga aí. Fica, ó. Espera ele agachar, aí a gente fala. Já que é legal pra gente fazer em casa, na frente do espelho, pra Interessante ver. que a carga já está ali na região do quinto metatarso. Então ó, de fato, ele altera, ele continua jogando peso. Pode agachar. Olha lá. Então, do esquerdo, quanto mais ele agacha, a tendência é o pé virar. É mais abrir, né? Ele vai abrir. Aí o que acontece? Pode subir. A articulação aqui do joelho, a tendência, quando o pé vira para fora, o joelho também vai para fora. Mas aí, olha como vai forçando Vai isso aqui forçando de uma mais. forma errada, né? Isso. Aí o que acontece? Dói aqui também, né? Dói. Geralmente, quando o pé ele vira para fora, você acaba tendo um aumento aqui da compressão do joelho, nessa parte medial. O inverso é verdadeiro. A pessoa que tem o pé virado para dentro, que a gente chama de pronação, né? Com a rotação do tornozelo para dentro, no agachamento o joelho vai vindo para dentro também. A pessoa nem consegue agachar direito, né? Não. Porque o joelho bate antes que ela consiga chegar no lugar. Isso altera a biomecânica da marcha também. Principalmente também que as pessoas que correm. Como o impacto é maior, vai sobrecarregando mais ainda a articulação. Não sei se você em casa já reparou, você deve ter visto, doutor, mais ainda. Tem gente que corre e o pé dá uma rodopiada assim, ó. Meio que corre, meio que assim. Você fala, gente, e é corredor, eu reparo isso em corredor que corre maratona, gente. Quer dizer, a musculatura, ok, tá perfeita, mas tem um giro que isso daqui... Essa biomecânica da corrida é alguma alteração que provavelmente pode ser até alguma parte de região de lombar. Tá? Mas com os pés, com exercícios que a gente passa, orienta, também a palmilha, a gente consegue ter esse alinhamento dinâmico. O quanto que a gente pode, a partir de um exame simples como esse, ter um diagnóstico correto e fazer as correções, né? Isso. Que correções seriam essas que a gente conseguiria fazer? Então, aí no caso que eu trouxe as palmilhas, essa aqui é uma palmilha para quem tem o pé um pouquinho com arco mais baixo. Então o oposto do riquinho. Isso. Aí o que acontece? Aqui a gente pode observar que tem essa correção. Olha como joga pro outro lado, ó, gente, tá vendo? Aqui seria a parte do dedão, aqui o dedinho. E essa área a gente chama de calcâneo valgo. É quando então o calcanhar ela joga pra fora. Pra fora. Então a pessoa que tem a tendência ao pé virar para dentro, justamente vai sobrecarregar as articulações em determinadas áreas. Então essa correção aqui vai estimular o pé virar para fora. E essa palmilha a pessoa coloca dentro do tênis, dentro do sapato, de qualquer calçado. Essa aqui basicamente é para o tênis, porque ela é mais grossa e geralmente o tênis tem uma palmilha. Você consegue tirar e substituir por essa. Tá. No caso, para sapato, já é essa daqui que é mais fininha. Mas com a mesma inclinação, Sim, né? com a mesma inclinação. Tá. Porque o sapato geralmente não sai a palmilha. Então por isso que precisa ser mais fininha. Mas consigo também ter o mesmo resultado, quer dizer, não vou precisar usar sempre o mesmo estilo de sapato, de calçado, né? Não, você consegue ir alterando. Aí no caso aqui, ó, existe uma correção e tem uma ondulação. Ela vai de ponta a ponta. Tá vendo? Aqui, ó, mais altinho. Chegando no calcanhar, Isso. né? Ó. Essa correção é interessante porque, para quem tem o pé chato, a gente vai estimular o arco. Então, vou usar um exemplo aqui no meu braço, ó. E se eu deixar meu braço relaxado e pressionar aqui na região dos tendões, a palma da mão fecha. Então, imagina que você tem o arco baixo. Cada vez que ele pisar naquela área, essa peça ela vai estimular até a contração. Diferente da botinha, que tinha o apoio do arco. Não, a botinha era péssima. E a canela da gente é torta até hoje. Aí a musculatura fica fraca. É verdade. Então o corpo não se trabalha treina. A musculatura, né? Então essa palmilha é diferente por isso. Quando a gente começa a usar essas palmilhas corretoras, a gente sente um certo incômodo. Quer dizer, o pé não está acostumado a pisar nisso, né? Geralmente as 2 primeiras semanas de adaptação. Então usa 1 hora por dia, 2... Aí vai usando dia sim, dia não, até acostumar e usar.
Tô falando já isso, gente, porque eu sei que tem muita gente que acaba comprando, fazendo tudo certinho e depois abandona, porque acha que vai sentir a dor para sempre. Não é assim, é um incômodo, não é nem dor, né? Não, essa palmilha, assim, ela é momentânea. Você usa um período, depois de 4, 6 meses a gente reavalia, faz os testes, pergunta como é que foi esse período e aí, no caso, alterar a palmilha novamente. Ou readequando, né? Readequando. Tá. Por caso do Riquinho, seria uma palmilha no oposto dessa, né? Aí. Provavelmente é isso, para corrigir essa lateral na região do quinto metatarso. E, gente, isso daqui a gente não compra pronto, porque o pé da gente é muito específico, né? Ela é personalizada, então você não encontra no mercado, né? Não existe a palmilha. Não adianta eu comprar uma palmilha para pé chato. Não, até existe, mas não é o ideal. A técnica é diferente, né? O nome dessa técnica chama podoposturologia. Então, através de estímulos nos pés, você consegue ter um alinhamento postural. Porque, gente, se a gente não tem a mesma pisada no pé direito e no pé esquerdo, quem dirá de uma pessoa para outra? Sim, altera muito. Então, não adianta a gente comprar uma palmilha para quem tem pé chato, para quem tem a curva muito grande, porque não é só isso. Tem todos os outros posicionamentos que a gente tem que readequar, né? Isso pode acontecer no caso, igual ele no teste, que um pé virou para fora e o outro virou para dentro. Quer dizer, cada um... A gente tem que ir reavaliando, né, até isso tiver o alinhamento corpóreo. Ficar equilibrado. Ficar equilibrado. Então tem solução. Tem, ainda bem. Tem. Tá mais tranquilo. Obrigada, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Doutor. Valeu. Mitos e verdades. O doutor Leonardo Signorini hoje está tirando nossas dúvidas sobre esse assunto que dificilmente a gente tinha essa oportunidade. As pessoas falam em dores, pensam só naquelas fraturas que depois com mudança de tempo, você diz que fica mais sensível, mas é muito mais complexo que isso, muito né? Mais. Olha, dores no pescoço podem ser por causa de salto alto. Mito ou verdade, doutor? Verdade. Verdade. O que acontece? O salto alto, você joga o peso para frente. Ele muda o nosso eixo, né? Muda o eixo. Então, o que acontece? O ideal é ter 60% do peso para trás e 40% do seu peso para frente. Quando você usa o salto alto, ele fica geralmente maior que 90% na ponta dos pés. Então, o que acontece? A musculatura, a panturrilha, o posterior, ele fica mais contraído. Se altera aqui a pelve, então você tem uma contração maior da cadeia posterior e aumenta aqui a lordose cervical. Então, a musculatura posterior do pescoço vai ficar tensa. Ela repuxa, né? Isso, fica rígida. Então, pode ser sim essas dores por causa do salto alto. Sem falar no encurtamento dessa musculatura do posterior, sem né? dúvida. Não tem jeito. Vamos ver mais uma? Andar descalço melhora a função dos pés. Com certeza. É verdade. É verdade. A gente estava falando das crianças, né? Hoje a criança nasce, o pai já pendura a chuteira na porta da maternidade. É verdade. Né? A primeira visita a mãe já colocou um calçadinho, a criança nem está andando ainda. Acontece, a gente pede hoje para as crianças a andarem em superfícies diferentes. Então, testar. Então, superfícies mais rígidas, mais ásperas, quente, frio, né? Que tenha diferentes contatos, diferentes estímulos. Então, essa função dos pés, você melhora a desenvolver o arco. A gente tem os sensores nas mãos. A mesma coisa tem nos pés, de tato, de pressão, de calor. Só que a gente não estimula mais por causa do uso do sapato. Então, a gente acaba perdendo isso ao longo do tempo. Então é muito interessante andar descalço para voltar a ter esses estímulos e melhora a função dos pés. E as crianças antigamente, digo até dos meus filhos, caíam as coisas no chão, tinham o hábito de pegar com os dedinhos, eu tenho esse hábito até hoje. Hoje em dia a criança está sempre calçada. Sim. Então não tem nenhuma mobilidade nos dedinhos, não tem nada, é tudo travado, né? É até legal os pais terem as brincadeiras lúdicas, né? Sei lá, objetos maiores é mais fácil de pegar. Então, começar com uma bolinha, exemplo, uma bolinha de gude, que você consegue pegar. Diferente de tentar pegar um arroz. Sim. É muito mais difícil, mas o que? Você está estimulando a musculatura plantar dos dedos ali. Tá. Não é a mesma coisa que colocar uma toalhinha no chão, num piso mais frio, e ele tentar agarrar a toalhinha. Isso vai estimulando a musculatura, principalmente quem tem o pé chato. Até aquelas bolinhas massageadoras pra gente que é adulta, aquilo é uma delícia, né? Pra você ir passando os pés, segurando as bolinhas também. A gente faz isso muitas vezes, é indicado por fisioterapeutas com gente com mais idade para as mãos. Mas os pés são esquecidos, né? Sim, com certeza. E eles que dão um equilíbrio pra gente, né? Se a gente tiver uma boa musculatura plantar, você tem uma melhora estatura também, uma melhora postural. Vamos ver mais um mito ou verdade? Passos largos, quando se está com pressa, não são recomendados, pois podem prejudicar a coluna. Sim, é verdade. 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 O que a gente diz assim, no passo, no caminhar, quando você andar, o seu centro de gravidade tem que estar acima do pé. Se você aumenta muito a passada,
o centro já de gravidade desequilibra. Né? Tanto que eu fui fazer aqui, desequilibrei. Então, mesmo isso ocorre na corrida. Hoje a gente pede para a pessoa que está andando, na hora do passo, o centro de gravidade aqui do corpo cai em cima do calcanhar, muito próximo. Se você dá o passo mais à frente, você sobrecarrega tornozelo, joelho, quadril. Então, sem dúvida, quanto mais os passos curtos, né? Se aumentar a cadência que a gente fala. Aumenta a velocidade, aumenta a velocidade e aumenta os passos. Né? Aumenta os passos, a quantidade maior de passos. E não a espaçada, né? Isso. Não aumentar a largura do passo. Não tentar... O comprimento do passo. É, o comprimento ser maior, né? Isso. Isso, gente, vale para todo mundo, mas quanto mais idade a gente tem, mais complicado isso passa a ser, porque menos equilíbrio a gente tem também, né? Vamos para as perguntas? Tem muita pergunta aqui, olha. A Ana Letícia diz o seguinte: sinto dores fortes no tornozelo, bem próximo à sola do pé, quando uso sapatilhas. Normalmente utilizo sapatos baixos 4 vezes por semana para trabalhar. Pode ser isso? Pode ser. Que geralmente, assim, o que a gente pede, a pessoa usa o salto alto. Então, vai tendo encurtamento da musculatura. Quando desce para a sapatilha, o corpo já está adaptado e a pessoa sente dor. Então, acontece, a gente teria que ter uma altura em torno de 3, 4 centímetros de salto. Isso você melhor, né? Melhor, né? Distribui melhor a parte postural. Então, assim, quando você distribui melhor, a sua musculatura, ela fica... Tem momentos que ela tem que estar contraída e outra relaxada, para ter esse alinhamento postural, uma contração ideal. Então, na hora que usa muita sapatilha, é direto no chão. A mesma coisa com a rasteirinha, né? Isso, como se fosse a rasteirinha. Então, e a gente tende até a tropeçar, né? Sem dúvida. Porque você não está com aquela musculatura sendo trabalhada da forma correta, né? Isso mesmo. Então a dor dela pode ser justamente disso. Pode ser. O que a gente pede é para tentar usar um pouquinho mais de salto do que só direto na sapatilha. Uns 2 centímetros, assim, e não um calçado muito molinho, que tem pessoas que têm um pouquinho mais de instabilidade na marcha. Então, no caso, se o pé vira para fora, vira para dentro, então precisa ter um calçado que te dê um pouquinho mais de estabilidade. Que não possa ser daquele tecido molinho, por exemplo, né? Isso. Então, Ana, reveja seus calçados. Faça o teste, como o Dr. Leonardo diz, anda com um sapato com um saltinho de 2, 3 centímetros. Isso mesmo. Isso é o ideal para todo mundo, né? É o ideal. Vamos ver mais uma? Clara, palmilhas ortopédicas podem ajudar a melhorar dores no joelho e no tornozelo? Pode, a gente tem que analisar para ver o que são essas dores no joelho, né? Qual que é a patologia no joelho e no tornozelo. Então, como eu falei, se tem essa pisada pronada, supinada, se o pé é chato, né? Quanto grau desse arco, né? O quanto que ele está muito alto, o quanto que ele está muito baixo. Então, no caso, as palmilhas, elas vão orientar e vão distribuir melhor essa pressão, aliviando as dores. Mas antes tem que fazer o teste para saber qual é o problema, porque a dor é só o sintoma, né? É isso mesmo. Então, o problema qual é? Senão não adianta a gente comprar qualquer palmilha e sair usando. Não, só mesmo teste, com o exame, com o fisioterapeuta, para fazendo as análises direitinho. Porque, assim, isso não é uma alteração só no pé, né? Não é uma dor só no pé. Ela pode gerar uma dor no corpo inteiro. Até dores aqui na articulação da ATM. Ah, é? Você trata a ATM e não resolve para ser justamente... Pode ser a maneira como você pisa. Porque, assim, a podoposturologia, a gente examina as entradas sensoriais, né? E uma delas aqui, a mastigação, os olhos e os pés. Então, tudo isso influencia na postura. Na verdade, gente, a gente é um corpo só. Não dá pra gente deixar a cabeça em casa, hoje eu deixo a perna e vai trocando. Isso. Então, tudo influencia absolutamente tudo, né? Sem dúvida. E às vezes você faz um tratamento para ATM, por exemplo, muda, coloca aparelho e não funciona e não vai justamente para o mais simples, né? Quer saber como está a sua postura, né? Tanto que quando a gente trabalha em conjunto, né? O ortodontista, então a gente manda o laudo para ele examina, ele faz o teste, faz a placa, manda para mim, a gente vê, verifica que também altera a maneira de pisar. Quando faz uma correção, altera totalmente a pisada e vice-versa. Tem que tratar globalizado, não tem jeito. Um beijo para você, Clara. Vai no fisioterapeuta para fazer seu teste. Vamos ver mais uma? Lorena, há alguns dias venho sentindo dores na sola do pé esquerdo quando ando. É uma dor forte, como se fosse uma pressão no calcanhar. O que pode ser? Olha, pode ser o esporão de calcânio, né? Ou a fascite plantar, mas geralmente quanto mais próximo do calcanhar é o esporão de calcânio. É uma calcificação do tendão. O tendão dá uma calcificadinha? Isso, ele vai calcificando. Como uma pontinha? Como se fosse uma espora, uma ponta mesmo. Esse tendão ele calcifica e isso gera uma dor tremenda. Terrível, né?
Então, assim, essas dores nos calcanhares pode ser isso. Quem anda batendo muito calcanhar pode ter uma propensão maior também? Pode, é que justamente na área onde sente a dor, né? Daquele impacto constante, isso, né? É, geralmente quem tem o pé cavo, tá? Mas isso não é uma regra. Tá? Então, quanto mais arco o pé for, maior a tensão muscular e distribui menos a pressão, porque pisa no calcanhar e já joga o peso para a ponta do pé. E aí sobrecarrega. E vai sobrecarregando as articulações. Olha, é claro que o Dr. Leonardo vai ter que voltar milhares de vezes, porque a gente vai ter tanta coisa que a gente vai querer saber e aprender. Mas lembrar, gente, que esse nosso espaço aqui é primordial, é prestação de serviços, mas nada supre a necessidade da gente ir ao médico, mais do que isso, seguir a orientação dada por ele. Porque às vezes a gente pode achar uma coisa, chegando lá, o exame mostra outra totalmente diferente. Então siga a orientação do teu médico. Essa ligação médico-paciente tem que ser de extrema credibilidade. Você tem que confiar e de confiança, confiar no médico e fazer a tua parte. Mandou usar a palmilha? Use. Está sentindo algum incômodo? Conversa com o médico, que também tem como se fazer o ajuste necessário, né, doutor Leonardo? Sim, sem dúvida. Olha, eu vou passar aqui os contatos do doutor Leonardo Signorini. Olha, o site é o www.pdepato4b.med.br e também o www.sospalmilha.com.br. Doutor Leonardo, volta ao programa, querendo sugerir algum tema, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigada. Amei a aula, viu? Obrigado. Muito bom, porque isso foi uma aula, né? Você vê como a gente acha tudo.